gente, meu nome é Patrícia, eu faço parte do projeto Professor do Futuro. Hoje nós vamos revisar a matéria de Direito Penal do primeiro ano para a prova integrada. Eu e o Pedro, nós entramos em contato com a professora Luzia e tentamos separar, realizar essa revisão para vocês com alguns tópicos que ela considera importante, que poderia gerar mais dúvidas em vocês. Eu espero que ajude muito. Vocês não esqueçam de estudar todo o conteúdo. E vamos lá. Nosso tema hoje, vamos começar por nexo causal. Nexo de causalidade é a teoria da equivalência dos antecedentes. Bom, vamos começar pelo conceito. O que é nexo causal? Nexo causal é o elo de ligação concreto entre a conduta do agente e o resultado naturalístico, por meio do qual é possível você dizer se a conduta ela deu ou não causa o resultado. Para a gente analisar o nexo causal, nós adotamos a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Então, a gente precisa olhar o caso concreto e realizar o procedimento hipotético de eliminação. E aí, nós olhamos onde tudo que se hipoteticamente eliminado alterar o resultado vai ser considerado causa. Vamos pegar um exemplo para ficar melhor. Eu atiro em Joana com a intenção de matar. A Joana vai internada em estado grave no hospital. Te pergunto, teve nexo causalidade, ou seja, um vínculo entre a conduta, ou seja, o meu disparo de arma de fogo e o fato da Joana estar internada em estado grave? Se eu não atirasse nela, ela deixaria de estar no hospital em estado grave? Sim. Então a minha ação foi causa do resultado. Tudo que contribuir de alguma forma para o resultado é causa. Só que aqui surge uma crítica, de que essa teoria levaria a uma responsabilização que regressa ao infinito. Como assim, Patrícia? Bom, pensando no meu exemplo, nós poderíamos responsabilizar até mesmo os meus avós pelo estado grave da Joana, analisando que se os meus avós não tivessem tido meu pai e minha mãe, se eles não tivessem ficado juntos, se eles não tivessem que eu não tivesse nascido, eu não teria tirado na Joana. Só que a gente pode regredir nisso até a criação do mundo e culpar Adão e Eva pela internação da Joana. Só que aí o Código Penal ele vem e põe fim a essa responsabilização que seria infinita com o artigo 19. O artigo 19 ele estabelece ser imprescindível que o agente ele tenha agido com dolo ou culpa. Sem um ou outro, não vai ter fato típico. Então, limita essa responsabilização. Os meus avós, os meus pais não tem nada a ver com o crime que eu cometi. Eu que tive o dolo de atirar em Joana. Então, quando a gente procurar o nexo, a gente tem que olhar o nexo causal físico, que é quando você analisa se existe a relação entre a conduta e o resultado, e o nexo normativo, quando você analisa se houve dolo ou culpa. Aqui eu coloquei para vocês o nexo causal nos crimes, porque o nexo causal ele só vai ter relevância nos crimes onde a consumação depende do resultado naturalístico. Então, eu destaquei aqui para vocês. No crime material vai ter nexo causal, porque ele depende, o resultado dele depende da consumação. Aí, nós entramos aqui, na superveniência causal, porque a gente tem espécies de causa. Então, nós temos a causa dependente e a causa independente. As causas dependentes são aquelas causas lógicas da conduta, que você pensa, ué, o que você esperava que acontecesse fazendo isso daí, meu amigo? Por exemplo, se eu botar a mão no fogo, queimar minha mão, o que você esperava que acontecesse? Você já esperava que queimasse sua mão. É lógico esse raciocínio. Já as independentes são aquelas causas inesperadas. Então, é aquelas que derivam, as inesperadas que derivam da conduta, que nós ficamos, mas nossa, como que isso foi acontecer? E aí elas são divididas, elas são divididas em absolutamente independentes, quando não tem nada a ver com a conduta e produz sozinho o resultado. Por exemplo, se eu atiro em alguém, mas essa pessoa morre por envenenamento.
A causa absolutamente independente, ela rompe o nexo causal. E o agente, no caso no meu exemplo, eu responderia por tentativa de homicídio, porque eu não dei causa à morte. Então, por tentativa e não por homicídio, eu não dei causa à morte. E as relativamente independentes, elas são parcialmente independentes. Ela produz por si só o resultado, mas se origina da conduta. Ou seja, se não fosse a conduta, ela não existiria. Então, aqui tem um rompimento do nexo causal. A gente aplica a eliminação hipotética e vê que sem a conduta não haveria o resultado. O Código Penal ele determina que se a relativamente independente for pré-existente concomitante, prevalece o nexo causal. Mas se ela for superveniente, mesmo existindo nexo causal, no artigo 13, o Código nos manda desprezar o nexo causal. Não entendeu nada? Vamos pôr no exemplo. Se eu atiro em alguém, aí a pessoa é socorrida, e no caminho para o hospital, a ambulância sofre um acidente, a pessoa morre. Você vai pensar, deveria haver nexo causal, porque sem o meu tiro, a pessoa não estaria na ambulância e não iria morrer. Só que, com isso, com o artigo 13, o Código Penal ele determina que o nexo causal vai ser ignorado porque ele foi superveniente. Então, o que a gente precisa lembrar? Coloquei aqui. Ela se divide em dependente e independente. A independente é absolutamente independente. Ela rompe com o nexo causal. E as relativamente independentes, elas podem ou não romper com o nexo causal. Se elas forem pré-existentes e concomitantes, prevalece o nexo causal. Se elas forem supervenientes, ignora o nexo causal. Artigo 13 do Código Penal. Certinho? Esse foi o nosso primeiro tema. Até o próximo.